Amigos, que Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha sobre cada um de vocês agora, nesse momento, enquanto você está participando dessa transmissão. Dá licença aqui que eu preciso desativar os comentários, uma vez que eles me atrapalham na meditação. Olha só. Eu estava meditando no assunto que nós começamos ontem sobre a tribulação, as tribulações, e lendo o texto sagrado pela madrugada, e o Espírito Santo me dirigiu a esta palavra forte, fortíssima, sobre a tribulação ou as tribulações, porque todos nós passamos por tribulações. Não há uma só sequer pessoa que esteja na fé e que não enfrente tribulações. O que o mundo, o que as pessoas que não estão na fé enfrentam são problemas causadas por si mesmas, porque tudo o que o homem, está escrito, tudo o que o homem semear, isso ceifará. Isso também ceifará. Então, se ele semeia o que é pecado, então ele vai colher os frutos do pecado, que é a desgraça, que é a morte. Se ele semeia na justiça, o que é justo, ele vai colher aquilo que ele semeou, frutos de justiça. Mas, com respeito aos cristãos, com respeito àquelas pessoas que abraçaram e têm abraçado a fé no Senhor Jesus Cristo, os problemas não são problemas, são tribulações. Tem nada a ver com os problemas que as pessoas lá fora sofrem ou enfrentam. Elas enfrentam problemas de ordem espiritual, mas elas não compreendem os problemas que elas têm enfrentado porque elas estão envolvidas com o reino deste mundo. E quem semeia no reino deste mundo vai colher os frutos maus, claro. Agora, nós estamos tratando, quando a gente fala, a Bíblia fala a respeito de tribulação, eu entendo, na minha fé, eu creio que a tribulação diz respeito exclusivamente aos da fé, aos da família da fé, aqueles que vivem no reino de Deus, que estão inseridos dentro da lei de Deus, aqueles que abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo. E por conta dessa fé no Senhor Jesus, essas pessoas passam a ter problemas com o mundo, com aqueles que não são da fé. Então, lá no texto que o Espírito Santo nos deu, ele diz assim: pois que por muitas tribulações, presta atenção, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Muitas tribulações. E isso é confirmado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus fala sobre isso. Ele diz assim, olha só: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares.
Olha só que coisa forte. Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra. É muito forte isso. E, de fato, ele não trouxe. Desde o momento, eu falo por mim, eu não posso falar para os outros, mas eu posso testemunhar da minha própria fé desde quando tivemos nosso encontro com o Senhor Jesus. Quando eu abracei a fé no Senhor Jesus, a primeira pessoa que sentiu a separação minha dela foi a mamãe. A mamãe sempre foi muito agarrada com os filhos. Muito, mas muito agarrada com os filhos. Especialmente os filhos homens. Éramos 3. Ela amava a todos, dava a vida por todos. Mas os homens, ela tinha, assim, alguma coisa especial. Então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tive que optar, eu tive que escolher entre amar a mamãe mais e Jesus menos, ou vice-versa. Eu tive que fazer escolha. Quer dizer, Jesus trouxe dissensão entre eu e a mamãe, entre mamãe e eu. Ele trouxe separação, ele nos separou. Porque eu tinha que optar, e eu optei, claro, por Jesus, é claro. E ela ficou em segundo plano. E aí, amiga e amigo, ela ficou muito enciumada, muito triste, porque eu estava agora focado na minha fé, no meu amor maior para com o meu Senhor. Ora, isso criou uma separação entre nós. Tanto que ela até me criticava por eu ir na igreja seguidamente. Estava sempre lendo a Bíblia, sempre isolado, porque a gente, quando entrega a vida para Jesus, a gente passa a viver só na dependência dele. E eu havia deixado as amizades, os conhecidos, parentes, a parentela em geral. Eu estava mesmo focado na minha fé, comunhão com o Senhor Jesus. Então, ela e os demais, também meus irmãos, enfim, todos viram essa diferença, viram a minha diferença. Eu fiquei diferente, eu fiquei separado deles. Na verdade, eu havia morrido para eles, e eles morrido para mim, porque agora era Jesus. É isso mesmo. Então, quando eu enfrentei esse problema, isso aí era uma tribulação. Como é que eu poderia conviver com pessoas que eu amava, mas não em primeiro lugar? Então, sempre havia aquela, como se diz, separação. E mais tarde ela veio entender, ela também se entregou e tal. Mas Jesus falou sobre isso. Eu vim causar dissensão, divisão, separação entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E aí ele continua: quem ama seu pai, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é um grande problema. Parece simples, mas é um grande problema. Muitos têm perdido, deixado de entrar no reino de Deus, porque não abriram mesmo a mão de suas próprias vidas. Não se entregaram 100% para o Senhor Jesus. E acabam
perdendo o reino de Deus. Jesus disse: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Poxa, isso é muito forte. Para que você, eu, para que todos nós sejamos dignos do Senhor Jesus, dignos de entrar no reino de Deus, nós não podemos abrir mão do primeiro lugar dele. O Senhor Jesus, que deu a vida por nós, está em primeiro lugar na nossa vida, prioridade na nossa vida. É por isso que Jesus disse: quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Achá-la-á. E quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Esse texto aqui é muito claro, muito, mas muito claro. Eu lembro que uma vez, eu falando sobre isso, teve uma pessoa que ficou revoltada, se levantou e foi embora, saiu no meio da reunião. Ele não aceitava isso. Não, de jeito nenhum. Tá bom. Vai fazer o quê? A palavra não é minha, a ideia não é minha, a proposta não é minha. A proposta é daquele que veio e deu a vida por mim. Então, o apóstolo Paulo diz lá que importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. E eu creio que a maior tribulação é essa: você colocar a pessoa que você mais ama neste mundo em segundo plano, que é a sua mãe, que te deu peito, que criou você, que cuidou de você toda a sua vida, e de repente ela vê escorregar aquele tesouro de suas mãos e agora ir por as mãos de Jesus. Com licença. É interessante, minha amiga, meu amigo, porque a tribulação vem por causa da fé. Da fé, não por causa de pecados. Quem tem problemas por causa do pecado, é problema por causa do pecado. A razão é o pecado. Mas quem tem tribulação, a tribulação vem por causa da nossa fé no Senhor Jesus. A nossa fé, a crença naquilo que Ele prometeu, que está prometido. Quer dizer, quando a gente vive na fé no Senhor Jesus, a gente olha para frente. A gente não olha mais, poxa, mas é minha mãe, poxa, meu pai, meu irmão, minha família. Não, agora nós olhamos para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós olhamos para frente. Por isso que ontem nós falamos, está escrito, que não atentando nós, não dando mais atenção, às coisas que passaram, os primeiros amores que foram deixados para trás. Tudo foi deixado para trás. O primeiro amor agora é o Senhor Jesus e permanece. Enquanto ele permanecer, enquanto ele for o meu primeiro amor, eu tenho a garantia dele, do próprio Jesus, que o meu nome não vai ser apagado do livro da vida, não vai ser riscado do livro da vida, que é o registro, o meu registro lá no céu. O meu novo nome, o seu novo nome está lá no livro da vida. Você não conhece, só vai conhecer quando você chegar lá, quando você chegar nos céus. Para chegar lá, você tem que vencer. E para vencer, você tem que enfrentar tribulações. As tribulações são concernentes à fé. Porque quando você abraça a fé no Senhor Jesus, você tem um mundo contra si. É na sua casa, é no seu trabalho, na escola, os amigos, conhecidos, enfim. Tudo se volta contra você. Por quê? Porque você se separou, você morreu para o mundo. Essa é a realidade. Isso é que significa morrer. Morrer para Deus é você ser separado para Ele. Você morre para o mundo.
Assim como as pessoas ainda estão mortas para você, porque são dois mundos diferentes, o mundo da fé e o reino deste mundo. Se eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena, para que a minha natureza celestial, espiritual, venha permanecer e eu possa, então, ser bem recebido lá no reino dos céus e ter o meu novo nome revelado. Você também, minha amiga, meu amigo. Então, o que o nosso Senhor Jesus promete é grandioso, é glorioso. Só para você ter uma ideia, quando nós nascemos aqui, os nossos pais vão no cartório e colocam o nosso nome. Nós temos um nome, uma identidade, que nós vamos carregar por toda a vida, até a morte física, de fato. Quando morremos, o nosso nome se apaga. Pode estar escrito nos livros, mas ele já acabou, já era, não existe mais. E aí, quem teve o privilégio, a coragem, a audácia de enfrentar as tribulações e vencê-las por causa da sua fé nas promessas de Deus, e chega lá nos céus, então lá nos céus recebe um novo nome, porque essa criatura, aliás, o novo nome, ele é registrado no dia que a pessoa nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo. Não foi o que Jesus falou? Aquele que é nascido da água e do Espírito. É Espírito. Então, é de Deus, é nascido de Deus. Então, tem uma nova identidade. A sua nova identidade começa com o Senhor Jesus escrevendo no livro da vida o seu novo nome. Então, você não conhece o seu novo nome, você só vai conhecê-lo quando chegar lá. Mas para chegar lá, você tem que vencer as tribulações, as lutas, né? As humilhações por causa da sua fé em Jesus. Eu lembro que no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, poxa, as pessoas me colocavam de lado, eu me sentia separado, eu me sentia isolado. Graças a Deus, nós passamos essa fase difícil, muito difícil, mas graças a Deus temos chegado até aqui e vamos chegar até lá, se permanecermos nessa fé, na esperança, o apóstolo diz, na esperança da glória de Deus. A esperança você não vê, você crê, você acredita, você espera, mas você não vê. Assim é a fé. Lembra que Paulo fala lá? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Então, nós mantemos a chama da esperança de um dia termos o nosso nome, o nosso novo nome, lá registrado no livro da vida e um dia ser chamado pelo nosso Pai. Meu filho fulano de tal, hein? Todos os anjos, arcanjos, querubins, todas as pessoas que estiverem lá vão ouvir o nosso novo nome. Só Ele sabe. Ninguém conhece, mas vai ser revelado naquele dia. Nós vamos ter uma nova identidade, a identidade celestial. Mas aqui na Terra, para mantermos essa fé, para mantermos essa esperança, né? Para mantermos-nos ligados ao amor que é Deus, nós vamos enfrentar tribulações que são as perseguições por causa da nossa fé. É por causa da fé que nós enfrentamos tribulação. Quem não está na fé não tem tribulação, tem problemas. Os problemas causados pelos seus próprios erros, pelo que plantou, semeou, vai colher. Mas os da fé, não. Os da fé têm tribulações, lutas, desafios, provações. Tudo isso
que diz respeito aos problemas da fé, por causa da fé, os problemas por causa da fé, são tribulações. Então aí você vê a separação, a diferença entre o que são problemas e o que são tribulações. E importa, está aqui escrito, importa que por muitas tribulações entrar no reino de Deus. Mais precisamente, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu digo isso porque os apóstolos foram pregando, Paulo e mais Barnabé foram estimulando os discípulos que haviam crido em Jesus. Então diz o texto inteiro dizendo, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, que é o que nós temos tentado fazer aqui todos os dias, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, amiga e amigo, saiba de antemão, você foi livre, foi liberto dos espíritos, das entidades, dos vícios, das drogas, você teve uma vida devassa, você foi liberta da sua vida devassa, você morreu para o mundo, acabou. Mas você tem que manter essa fé, essa chama acesa, essa esperança, olhando para o autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, você vai enfrentar problemas, vai enfrentar tribulações, mas essas tribulações não são para o mal, elas são para o nosso bem. Porque a tribulação é como aquele tubarão no aquário. Os peixinhos pequenininhos, as sardinhas, têm que ficar o tempo todo acordado, porque se cochilar, o tubarão vem... Então, não pode cochilar na fé, não pode cochilar na fé, de jeito nenhum. Pode até cochilar no corpo físico, mas no corpo espiritual não há chance de cochilar. Tem que estar sempre atento na fé para não ser tragado pelos tubarões desse mundo. Nós, então, queríamos que você soubesse disso. Você está passando por tribulações, graças a Deus. Graças a Deus. Quando nós passamos por tribulações, porque as tribulações não são para o nosso mal, as tribulações são para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento na fé, para que a gente não venha ser como crianças, continuar pensando, você entrega a sua vida para Jesus, nasceu de novo, é uma nova criatura, mas é um bebê, você precisa desenvolver, você precisa do leite espiritual para ir crescendo, desenvolvendo, etc. Assim aconteceu com Paulo, Pedro e todos os demais apóstolos. Todos os que viveram na fé, que nasceram da fé, tiveram que crescer, amadurecer. Mas como que eles amadureceram? Por meio das tribulações. Se não fossem as tribulações, eu não estaria aqui. As tribulações é que me firmaram, me sustentaram. Eu não sei se você já viu, quando se lança os alicerces, o concreto para os fundamentos de uma casa, não basta pegar o concreto e jogar no buraco e deixar, não. Tem que mexer aquele concreto ali dentro do buraco para ficar bem firme. As pedras, misturar com aço, com cimento, aquela estrutura venha firmar. Quando secar, então está tudo uma só peça. Um concreto. E é isso que Deus quer fazer comigo, com você, com todos nós. Ele faz conosco.
Quanto mais tempo você for sacudido, mexido pelas tribulações, mais você vai se firmando na fé, solidificando aquilo que um dia Jesus conquistou para você lá na cruz, mas que você tem que manter dentro de si. Entendeu? Deus abençoe a vocês. E que o Espírito Santo venha esclarecer melhor do que nós podemos fazer. Que o Espírito Santo venha convencer cada um, especialmente você que está vivenciando um dilema, uma tribulação terrível. Você foi colocada em xeque, ou essa igreja, ou eu. O marido disse para você, ou a sua esposa disse para você, ou seu pai ou sua mãe falou para você, ou seu filho falou para você. O que você escolhe? Essa igreja ou eu? Aí você, não, eu não escolho nem a igreja, nem você, eu escolho Jesus. Não é a igreja, a instituição, a igreja é espiritual. A igreja do Senhor Jesus é espiritual. Ela é formada por aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, que são espirituais. Então, estes fatalmente têm que enfrentar essa situação e responder e escolher quem você quer que governe a sua vida. Porque se eu tivesse escolhido a mamãe agora morreu, está morta. O que ela poderia fazer por mim hoje? Nada. Absolutamente nada. Zero. Mas o meu Jesus morreu e ressuscitou. E ele morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Então, ele está vivo para confirmar aquilo que ele prometeu. Então, eu prefiro ficar com o meu Senhor Jesus. Deus abençoe, então, a todos. Aliás, deixa eu dar um recadinho especial. Hoje, a partir de hoje, nas igrejas universal do Reino de Deus, você que tem vivenciado problemas na sua fé, né? Você que tem enfrentado tribulações, vem aprender. Hoje, no Templo de Salomão e também em todos os demais templos da Igreja Universal do Reino de Deus, estaremos trabalhando nesse espírito, levando às pessoas, aos interessados, informações preciosas de como você vai enfrentar as suas tribulações pela fé. Porque, por exemplo, nós falamos aquilo que está escrito, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, são terrenas, mas as que se não veem são eternas. Então, como que você pode manter-se na fé no Senhor Jesus se você fica olhando para trás? Não tem como. Você tem que olhar para frente. Você não pode olhar para trás. Você não pode ficar pensando na morte da bezerra. Você não pode ficar pensando nos prejuízos que você teve ou nos ganhos que você teve no passado. Você não pode ficar pensando nos pecados que você vivenciou e que foram gostosos naqueles dias, mas depois trouxe amarguras, tristezas e quase que você perdeu a vida. Não, você não pode ficar pensando no passado. O passado morreu, não existe. Nós temos que olhar daqui para frente. É daqui para frente, de agora para frente. Para Deus, amiga e amigo, e para os que são de Deus, não existe nem o ontem, nem o amanhã, existe o hoje. Jesus disse, não vos preocupeis, não andeis ansiosos pelo que vai comer ou beber, ou vestir, etc. Basta o mal do próprio dia, já é suficiente. Então vamos enfrentar o dia de hoje com a fé, na esperança do que Deus tem reservado para aqueles que vencem a própria carne, vence o mundo, vence tudo por causa dele. Graças a Deus. Vamos aprender então, hoje, quarta-feira, todas as quartas-feiras, vamos ter assim um curso que vai abrir um leque de opções para você lutar e vencer, saber como lutar para
vencer os seus fantasmas. Primeira coisa é olhar para frente e não para trás. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.